Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 116. Título: Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lucas 16, 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias, num caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do Espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que os espíritos amigos nos amparem as reflexões que nos cabem hoje acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, e Kardec frisa bastante isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, está cheio de passagens, de histórias que são simbólicas, ou são hipérboles, são exageros estéticos, que tentam comunicar a mensagem, o recado de Jesus, de forma adequada ao estilo e à realidade do povo hebreu da época dele, a quem ele se dirigia de forma mais direta e contemporânea. Se nós interpretarmos essas imagens fortes e até certo ponto até chocantes, né, que aparecem em algumas passagens, alguns excertos dos evangelhos, nós imediatamente vamos reagir de modo a rejeitar a mensagem de Jesus. Mas esse Jesus era um sujeito colérico, era um sujeito belicoso, não tem como a gente abraçar as teses que ele defendia. E agora, a palestra. E a gente precisa ter esse cuidado, e esse cuidado é o mote dos itens que nós estamos estudando em O Evangelho segundo o Espiritismo. Por Evangelho, evidentemente, nós nos referimos aos livros canônicos, que foram organizados e dispostos como tal pela Igreja Católica Apostólica Romana. Nós devemos a essa instituição religiosa o reconhecimento por esse feito, que trazem até hoje o que foi possível registrar, conservar de forma textual sobre a vida e a obra de Jesus de Nazaré e os seus ensinamentos e as suas ações.
Isso é importante deixar sempre claro, porque os adversários do Espiritismo costumam dizer que o Espiritismo fabrica um novo evangelho, o Espiritismo escreveu um novo testamento. E a obra de Kardec não se presta, evidentemente, a esse tipo de falsificação. O texto dos evangelhos é o que foi possível registrar da mensagem que promoveu um impacto robusto na civilização ocidental, que tem raízes culturais no cristianismo, e é o registro, portanto, que nos ficou daquilo que nós chamamos de segunda revelação divina, em sequência à revelação de Moisés, que fica registrada através do Decálogo, dos 10 mandamentos no Velho Testamento, que vai ter sequência com a terceira revelação, que vem a ser o próprio Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, não é uma tentativa de escrever ou reescrever a Bíblia. Ele é um esforço de interpretação, de exegese, para usar um termo técnico, dos textos do Novo Testamento, dos textos dos Evangelhos propriamente ditos, à luz do ensinamento dos Espíritos, que nós espíritas entendemos ser constituir a terceira revelação divina. E Kardec faz uma escolha, uma opção de fazer ressaltarem os ensinamentos morais de Jesus, sendo que depois, em A Gênese, ele vai abordar alguns aspectos relativos aos fenômenos, aos supostos milagres, né, e às predições que Jesus, segundo os evangelhos, teria operado, deixando de lado discussões mais controversas ou polêmicas sobre a biografia e a vida de Jesus. Como disse Kardec no final do item 17 do capítulo 8 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. E o estudo de hoje, ele tem tudo a ver com essa explicação de Kardec. Sem os esclarecimentos que o Espiritismo oferece à humanidade, pode ser difícil para as cabeças, para as inteligências mais materiais, menos dotadas da capacidade ou da facilidade de abstração, pode ser difícil evitar o choque, a impressão da imagem forte desses ensinamentos alegóricos de Jesus e, portanto, pode ser difícil compreender a essência do ensinamento que Jesus quis passar. E o Espiritismo pode ajudar nisso. Esse estudo de hoje está dentro do capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Esse capítulo rompe com a estrutura que a maioria dos capítulos do livro tem, porque ele não traz no final mensagens mediúnicas que desdobrem o ensinamento que está sendo estudado. E ele faz uma seleção em 4 subitens de trechos bíblicos que podem soar muito estranhos, muito esquisitos, diante do contexto geral da mensagem de Jesus ser o de uma mensagem de amor, de paz, de união, de concórdia, de caridade e de fraternidade. Nós já vimos nos itens anteriores, especificamente no item 3, Kardec explicar o objetivo desse capítulo. Ele diz assim: certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos seus evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, essa atitude racional e crítica que Kardec adota em relação aos textos da Bíblia, que se consagraram sob o nome de Bíblia na tradição ocidental, ela permite que nós enxerguemos como útil para a reflexão de hoje fazer um rápido exame da postura que o Espiritismo adota em relação à Bíblia, em relação aos Evangelhos. Muitos dizem que o Espiritismo é antibíblico. Isso é um desconhecimento da visão espírita da Bíblia, que é um nome, aliás, de um livro do nosso querido professor, saudoso professor José Herculano Pires, um grande pensador espírita brasileiro.
Como nós dissemos, a primeira e a segunda revelações divinas, que o Evangelho segundo o Espiritismo elenca como tais, uma sequência central que desemboca no Espiritismo, elas encontram a sua referência textual na Bíblia. O Decálogo no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, e o Evangelho de Jesus no Novo Testamento. E esses dois textos são de grande importância para a humanidade e para o Espiritismo. Mas a codificação, ou seja, as obras fundamentais do Espiritismo, ela transpõe a essência desses ensinamentos nas suas páginas. Porque a Bíblia, que é, sem dúvida nenhuma, uma coletânea de tradições e textos judaicos que tem grande ensinamento moral, tem grande importância, pode nos fornecer grandes reflexões, junto com algumas alegorias e determinações que são claramente ultrapassadas e que seriam até algumas inaceitáveis nos dias de hoje, a Bíblia precisa ser lida e consultada com o espírito crítico, nunca como sendo a palavra de Deus, que Deus teria ditado literalmente à humanidade. Os espíritas podem e devem consultar a Bíblia com proveito, com utilidade, mas ela precisa ser encarada à luz de uma análise racional, uma análise contextualizada, à luz dos critérios historiográficos, das conquistas culturais e científicas da humanidade, e não com uma credulidade refletida, aceitando ipsis literis tudo o que a Bíblia contém como sendo uma revelação divina. A nossa base doutrinária é a obra de Kardec, não a Bíblia. É bom sempre enfatizar isso. O que fundamenta o Espiritismo é a obra de Kardec. Não é o Velho Testamento nem o Novo. Mas esses dois textos têm uma grande importância para nós. Nós os tratamos com certa reverência por eles registrarem as duas revelações divinas anteriores. O Espiritismo considera, no entanto, que nesses textos existe um componente humano que os redigiu e que interfere culturalmente, moralmente, filosoficamente no seu conteúdo. Ela não é um texto pleno de significado para a atualidade, que tudo que lá está é atual e deve ser abraçado por nós indistintamente. Por exemplo, costuma-se levantar contra os espíritas a proibição de Moisés para a evocação dos mortos, que está no Levítico e no Deuteronômio, que são livros do Velho Testamento. E Kardec fala sobre isso longamente no capítulo 11 do Céu e Inferno, na primeira parte. Ele lembra que a lei de Moisés era adequada às circunstâncias da época, em que muito se abusava da comunicação com os espíritos, e também era necessário promover um afastamento cultural em relação aos egípcios, que tinham dominado os hebreus durante muito tempo, conforme a narrativa, que justificava esta proibição. Isto de maneira nenhuma se aplica ao espiritismo na contemporaneidade. Se nós fôssemos aceitar rigorosamente todas as proibições que Moisés faz e todas as determinações da lei mosaica, nós teríamos que adotá-la, inclusive, em aspectos que hoje, até perante a lei humana, seriam considerados criminosos, porque eram adequados à rudeza daquele povo daquela época. E Jesus mesmo se comunicou com os mortos, que na verdade nós sabemos estão até bem mais vivos do que nós, sob certo aspecto, como conta a narrativa do encontro de Jesus com Elias e Moisés no topo do monte. E muitos vão dizer que Elias não morreu, ele foi arrebatado, como diz alegoricamente a Bíblia. Mas sobre Moisés não há o que argumentar. O texto bíblico é claro em dizer que Moisés morreu. Então o Espiritismo respeita a Bíblia e ele inclusive encontra muitas demonstrações de fatos espíritas, fatos mediúnicos, nessa tradição registrada pelo povo hebreu e pela Igreja Católica. Mas existe esse aspecto humano nos textos e existe o aspecto contextual, circunstancial da época em que eles foram escritos, que deixa a sua marca no conteúdo. Mas mesmo que a estranheza no significado de alguns textos bíblicos possa vir de mudanças que tenham sido feitas por copiadores, como disse Kardec, de circunstâncias históricas, da visão das pessoas da época que escreveram os textos, que não são, portanto, 100% inspiração divina ou um ditado divino à humanidade, isso não nos obriga a jogar os textos bíblicos fora de maneira nenhuma. De muitas maneiras, como nós também começamos dizendo, isso também se justifica pela importância, pela necessidade,
para se comunicar com o povo da época, de usar imagens fortes que impressionassem mentes muito embrutecidas ainda. Os espíritos precisaram trazer, através dos ensinamentos espíritas, já adequados a uma nova forma de linguagem, uma nova forma de expressão, de entendimento, num ambiente cultural bem diferente, eles precisaram trazer a luz que permitiria mostrar o que estava oculto, permitiria entender o que Jesus realmente quis dizer, permitiria identificar com mais clareza o ponto de vista pelo qual nós devemos encarar os ensinos e a mensagem de Jesus. É assim que nós já vimos nos itens de 1 a 6 desse capítulo 23, análises que falavam de passagens que Jesus orientava a fazer coisas como odiar o pai e a mãe, por exemplo, chocante, ou abandonar pai, mãe e filhos, também muito chocante. É claro que essa linguagem, se nós entendêssemos literalmente, seria absurda. Jesus está nos ensinando a abandonar os nossos pais à própria sorte, deixá-los fenecer sem auxílio, ou abandonar até os nossos filhos. É claro que não faz sentido entender literalmente esta mensagem de Jesus. O ensinamento espírita vai esclarecer que Jesus estava tentando orientar sobre a elevação do ponto de vista, para além das questões terrenas, olhando para o futuro espiritual e para a dimensão espiritual. E Kardec analisa isso nos itens 1 a 6 do capítulo. Da mesma forma, na mesma direção, os itens 7 e 8, sob o subtítulo Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Os itens 9 a 18 estão sob o subtítulo final Não vim trazer a paz, mas a divisão. Os trechos bíblicos foram colocados nos itens 9 e 10 e são extraídos dos evangelhos de Mateus e de Lucas. E Jesus diz ali exatamente que ele veio ao mundo para criar a divisão, para trazer a espada e não a paz, para separar pais e filhos e sogras de noras, para fazendo em consequência, inimigos do homem aqueles que vivem na sua própria casa, os seus próprios familiares, seus próprios parentes, e para lançar fogo à terra. E Kardec já começa no item 11, comentando quanto essas palavras são absurdas. Elas podem parecer assustadoras à primeira vista, contradizendo a imagem de doçura e de bondade que espelha o guia e modelo moral da humanidade, que, por excelência, seria Jesus, de acordo com a própria doutrina espírita. Na verdade, ao contrário do que pode parecer por essa crueza da imagem, não há contradição nessas palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo é que as ideias que ele personificava e defendia promoveriam conflitos, a eclosão de conflitos, né? Quanto mais grandiosa for uma ideia nova, que a humanidade não tinha concebido ainda, a oposição que essa ideia vai sofrer será ainda mais intensa. Jesus não quis dizer que o cristianismo deveria ser uma doutrina do ódio ou uma doutrina guerreira de maneira nenhuma, mas que os cristãos seriam forçados a enfrentar o ódio e a inimizade dos outros por causa da natureza fulcral, central dos valores que o cristianismo defendia e, por consequência, que o cristianismo questionava na tradição e nos costumes das sociedades clássicas, das sociedades antigas. Kardec diz no item 13 que Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que matando o homem matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, no Império Romano, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque como verdade sobrelevava as que a precederam. No item 14, Kardec traça uma síntese do desenvolvimento da ideia cristã, associando a obra de Deus ao amor de um pai pelos seus filhos. Ele fala de Sócrates e Platão como antecessores do cristianismo entre os atenienses,
e depois o cristianismo dando desenvolvimento às melhores ideias morais e espirituais dentro do Império Romano, mas ainda tendo que lidar com a força das crenças pagãs que se impunham mais pelos interesses que elas embasavam, sobretudo os interesses da estratificação social da época, do que na crença verdadeira nos deuses, no politeísmo, na mitologia clássica, helênica e romana. Chegamos então ao item 15, que é o primeiro que efetivamente nos caberia hoje, encerrando na sequência que encerra esse subtítulo. Kardec fala nesse item 15 que os cristãos, infelizmente, não se entendendo sobre a interpretação das alegorias do Cristo, se dividiram em várias correntes e seitas. Se nós olharmos a história do cristianismo como religião organizada, os arianos, os nestorianos, os apolinarianos, os ebionitas, os gnósticos, os católicos romanos, os ortodoxos, as inúmeras divisões do protestantismo, e muitas dessas correntes se envolvendo em desavenças políticas, esqueceram o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade e passaram a se odiar umas às outras, a se esmagar, a se assassinar umas às outras. Diz Kardec, vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Sem dúvida, em nome de Deus, em nome de Cristo, muitas violências foram praticadas e muito sangue foi derramado. Será que isso é culpa de Jesus? É o que Kardec se põe a negar logo a seguir. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outrosim, quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras, meu reino não é deste mundo. Aos que entenderam que poderiam usar o nome de Jesus para apoiar as suas ambições. Em sua profunda sabedoria, ele, Jesus, tinha a previdência do que aconteceria. Ele sabia que muitos matariam em seu nome. Ele sabia que a sua mensagem seria deturpada, atrelada a costumes pagãos, a interesses mundanos. Mas essas coisas eram inevitáveis, diz Kardec, porque inerentes à inferioridade da natureza humana que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse, se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então a culpa não era do Cristo nem da sua doutrina, mas dos homens que deturparam a sua mensagem. Mas mesmo assim essa mensagem permaneceu ao longo de séculos sendo ouvida e até hoje nós ouvimos falar do amor ao próximo, da fraternidade, da caridade, do amor aos inimigos, das bem-aventuranças, todas elas, quaisquer que sejam, como algo do que de mais puro e mais excelso se internalizou na nossa civilização. Pulando o item 16, no item 17, Kardec complementa que o Espiritismo, embora enfrente mais lutas de ordem moral do que de ordem física, porque os espíritas não são executados por professar o Espiritismo, os espíritas não são queimados nas fogueiras entre os séculos 19 e 21, mas também o Espiritismo precisa enfrentar uma batalha muito dura contra os interesses mundanos, contra as ambições vazias e contra os fanatismos cegos. Por essa razão, essas palavras de Jesus sobre a Boa Nova trazer a divisão, infelizmente, tantos séculos depois, elas ainda se aplicam a nós e ainda deverão se aplicar por bastante tempo à humanidade contemporânea e particularmente aos espíritas. E Kardec conclui no item 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras
que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Para encerrar essa interpretação desse trecho da divisão que a mensagem de Jesus traria, voltamos então ao item 16, que nós tínhamos pulado de propósito. Kardec, nesse item, de forma sintética, ele resume toda a interpretação que ele está trazendo desses trechos bíblicos que falam de espada, de fogo, de divisão. Ele resume toda a interpretação em um único parágrafo, tentando dizer as palavras de Jesus como se Jesus as estivesse dizendo em outros termos. E, portanto, não nos parece haver nada mais oportuno, nenhuma maneira melhor de encerrar o nosso estudo de hoje, que não concluindo com essa síntese kardeciana. Kardec, apresentando-se como se Jesus estivesse dizendo essas palavras, diz o seguinte: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Muita paz.